Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nosso convidado de hoje é o Dr. Guido Aniset. Ele é médico, neurologista, neurocirurgião e neuroradiologista e é diretor da Radicom, uma empresa que trabalha no campo do diagnóstico de imagem de alta resolução há 38 anos. Cuidou dessa área também no Hospital de Pronto-Socorro Porto Alegre, onde ele estava falando do programa que deixou grandes amigos. Aí saiu há pouco, né? Se aposentou há pouquinho. Né? Muito obrigado, Ricardo, pelo convite, estar aqui no teu prestigiado programa. É um orgulho muito grande para mim. Sim, de fato, o pronto-socorro foi uma carreira de quase 40 anos, 38 anos, na verdade, fiquei, porque tive que cumprir algum tempo por causa da idade. E trabalhei sempre como neurocirurgião lá no HPS. E deixei grandes amigos, tenho saudade. É um lugar em que a gente faz uma medicina que nos orgulha muito, em que a gente faz o melhor possível para o paciente. E é interessante, se me permite falar um pouco mais, o pronto-socorro orgulha a gente não só pelos colegas médicos, que são excelentes, mas por todo o corpo clínico do hospital, desde o atendente. É uma grande família e é interessante, todos muito bem preparados, muito bem treinados para atender o paciente grave que lá chega. Né? O que seria de Porto Alegre Sim. e da região metropolitana sem o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, que atende gente de toda a região metropolitana, né, doutor? E muitas vezes até do exterior. Eu já recebi pacientes lá alguma vez que estavam, bom, a verdade é que estavam em trânsito, argentinos foram atendidos lá sem nenhum custo. Eu me lembro bem que ainda um argentino queria pagar, eu disse, não, você não paga nada aqui. Como assim? Como assim? Realmente o pronto-socorro é um modelo no Brasil inteiro de uma medicina elevada e de pessoas muito bem treinadas, colegas muito bem treinados, especialmente por trauma, né? Especialmente por trauma. E o Hospital de Pronto-Socorro é uma escola para os profissionais da área de saúde, como tu disseste, de qualquer especialidade que seja. Olha, não tem uma coisa, é o dia a dia que tu aprende, todo dia é um aprendizado. Todo dia é um aprendizado e o pronto-socorro nos dá plantões em que a gente sai muito feliz por ter sido útil e muitas vezes a gente sai destruído por ter visto acidentes graves, famílias destruídas. Então, antes de tudo, é uma lição de vida também para nós, né? Que estimula a nossa espiritualidade, que estimula o nosso crescimento como uma pessoa integral, vamos dizer assim, né? Mente, corpo e espírito, né? Porque realmente a gente tem que ter um preparo grande para lidar com os pacientes graves que nos chegam lá, não é? Doutor Guido, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, eu estou lendo aqui. Sim. Neurodegenerativa crônica e a mais comum de demência. Demência, para quem não sabe, é uma categoria genérica de doenças cerebrais que gradualmente, ao longo do prazo, causam diminuição da capacidade de raciocínio e memória, a tal ponto que interfere com a função normal da pessoa. Cérebro ativo, hobby e fazer exercícios. A receita para adiar o Alzheimer. Doutor Guido, como fazer com uma coisa que se instala já silenciosamente 20 anos antes de a gente perceber alguma coisa, ela já estava lá dentro. Como prevenir isso aí? E como eu vejo as pessoas mais idosas que têm atividade, que leem, que caminham, que fazem qualquer atividade, internet, qualquer coisa, eles estão com saúde mental e o Alzheimer não chega nela. E o cara que se joga, que não faz mais nada, vou me aposentar da vida, esse está lá prontinho, o Alzheimer está esperando ele lá. O capítulo das demências na neurologia, ele é muito vasto. Talvez o que
mais comumente, mais conhecido, mais popular é o Alzheimer. Ele preenche um protótipo de sinais e sintomas que se enquadram em quase todas as outras formas de demências. Muitas vezes associado a questões circulatórias cerebrais, muitas vezes até pode acontecer em jovem. Por exemplo, a causa mais frequente de demência em jovem é a SIDA, a AIDS. E acontece em jovem, 30 e poucos anos pode estar tendo um quadro de demência. Existem outras formas de demência por intoxicação, demências às vezes temporárias, por intoxicações medicamentosas ou por um distúrbio hormonal, hipertiroidismo em determinados graus. Existem doenças neurológicas, outras que levam à demência, a sífilis, por exemplo, que já não é tão frequente no nosso meio, mas que recrudesceu com a questão da AIDS também, não é? Então, assim, existem outras doenças que podem e estão relacionadas à demência. A demência, por definição, é a perda das funções cognitivas, entre elas o pensamento, a capacidade de elaborar uma função, o começo, meio e fim, o senso de orientação no tempo e no espaço, muito prejudicado nos pacientes com as suas demências, e em seguida nós podemos falar memória, sobre isso. né? E o maior, exatamente, o mais frequente, o que chama mais atenção é a memória, especialmente a memória recente. Né? O paciente começa a se tornar... A pessoa lembra de coisas da adolescência dela e esquece 5 minutos atrás. 5 minutos depois ela já não sabe. Ela não sabe o que ela comeu hoje, ela não sabe quem foi que fez, quem é que esteve visitando ela de manhã. Então, assim, a perda da memória recente, ela é, vamos dizer assim, o que mais chama atenção com os primeiros sintomas para a família. Pô, meu pai está muito repetitivo, toda hora ele pergunta a mesma coisa e eu falo, ele não briga comigo que não se lembra. São exemplos de situações. Mas aí estamos já falando da demência senil, não é? Da demência em que frequentemente está incluído o Alzheimer. Existem as demências, como eu disse, cerebrovascular, são as demências resultantes dos distúrbios circulatórios. Existe ainda a demência de Niemann-Pick, que também pega essa faixa etária. Então, o diagnóstico diferencial, ele é muito importante e muito difícil de se fazer, né? Porque não existe ainda em vivo, por mais que se fale, e a pesquisa está evoluindo nesse sentido, mas ainda não existe um exame em vivo que nos dê 100% de certeza que aquele paciente, que tipo de demência ele está apresentando. Não é? O bom é que o tratamento também é parecido. Não é? Mas é interessante fazer o diagnóstico diferencial de Alzheimer, porque muitas formas de Alzheimer são hereditárias. Né? Uma das cidades em que tem maior número de Alzheimer fica na Colômbia e foi, inclusive, citado no famoso livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. E uma cidade que fica restrita nos Andes e tem 20 e poucos mil habitantes, em que há muitos casamentos consanguíneos, e lá é onde o mundo inteiro vai estudar Alzheimer, porque acontece com muita frequência, pacientes às vezes já com 40, e o Alzheimer nesse caso é mais precoce, 45, 50 anos, eles já começam a chamar lá o que eles chamam de bobeira. Meu tio já está com bobeira. E aí o paciente começa, e esse é o problema, ele se inutiliza, às vezes precocemente, às vezes no auge da sua carreira, né? E ele, por perda dessas funções cognitivas, ele não consegue mais exercer as suas funções habituais. No nosso meio, por conta do aumento da expectativa média de vida, cada vez tem sido mais frequente no nosso consultório a gente perceber a incidência de pacientes que nos chegam com sintomas de demência. Não é? E isso, tem trabalhos que dizem que a partir dos 80 anos, 1 em cada 5 pacientes terá o seu Alzheimer. E se todos nós vivemos bastante, um dia teremos. O que a gente quer é empurrar a visita do Alzheimer ou das outras formas de demência o mais longo possível, para o mais longe possível. E aí, respondendo a sua pergunta, o que fazer para a gente tentar prevenir ou adiar uma doença que é incapacitante? Já que não tem um tratamento assim efetivo, é isso aqui, né? Existem pelo menos 4 medicamentos bem consagrados, que é a memantina, a galantamina, a donezepila e a rivastigmina, que são 4 medicamentos bem clássicos para isso, que mostram, para alguns pacientes, excelentes resultados, seja na reversão parcial da sintomatologia ou até pelo menos segurando aquela descida. Eu comparo uma lomba abaixo, segurando o paciente para que ele consiga ter uma qualidade de vida mais prolongada. Essas 4 medicações ainda estão num padrão ainda, infelizmente, caros, mas elas são efetivas e são as 4 melhores drogas que tem no mundo inteiro. Inclusive nos Estados Unidos e o Brasil
se disponibiliza essas medicações, né? A galantamina foi a que chegou mais tardiamente no mercado, mas com excelentes resultados. Ela atua por 2 mecanismos, mas talvez não seja o ponto de se falar aqui. Eu acho que o mais importante, talvez, de interesse para a população, seja como prevenir, como evitar, o que fazer para que a gente não chegue lá. Com 20, né? Com 30, com 40 anos, para evitar. Para evitar. E tu dissesse algo muito interessante, aquele paciente que se aposentou, os filhos já saíram de casa, a famosa depressão do ninho vazio, que é clássica. Então aí nós estamos entrando assim, a depressão emocional, seja ela de qual natureza, mas especificamente nesse grupo de pacientes, ela é o caminho mais próximo para essa descida. Ela puxa... Então, assim, nós temos que combater a demência do paciente, a depressão emocional em qualquer nível, mas especialmente no paciente idoso. Isso faz parte do tratamento do Alzheimer, o tratamento das alterações emocionais. Porque se a gente não tratar a depressão, o paciente começa a ficar cada vez mais no quarto, ele não quer sair mais, porque ele tem medo que percebam que ele está com falhas de memória, ele começa a se esconder. Ou então, como eu já ouvi um paciente dizer assim, doutor, o senhor não sabe o homem que eu era. Isso é trágico, porque a pessoa, às vezes, quando tem períodos de lucidez, e ela começa a se dar conta que ela já não tem mais aquela mesma habilidade para fazer aquelas tarefas que ela fez a vida toda, especialmente no nosso meio, e o homem está começando a chegar aos 80 anos também com mais frequência, então as mulheres já chegavam antes que nós, elas sempre foram mais longevas, né? Mas o homem está chegando lá também, e o homem, especialmente aquele provedor, o chefe de família, ele não suporta essa deterioração físico-emocional dele, essa dependência de alguém para dar banho nele. Meu Deus, isso gera uma depressão muito grande. E essa depressão tem que ser combatida sob pena da gente agravar, acelerar o processo de demência. O senhor, para ter uma ideia, doutor Guido, o meu avô morreu com 92 anos. Sim. Ele nasceu em 1909. Sim. Tá? E já é uma curva na estatística dos gaúchos, sim, mostrando faz 20 anos, como aumentou a nossa longevidade. E na mulher ainda mais. Quantos, vocês aí em casa, quantos familiares vocês não têm que têm mais de 80 ou morreram nos últimos 20 anos com mais de 80? Nós vamos falar disso depois de um rápido intervalo. Já voltamos. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Voltamos com o programa RicardoOrlandini.net. Estamos entrevistando, conversando com o Dr. Guido Anicet, que é médico neurologista, neurocirurgião e neuroradiologista, e também é diretor-presidente da Radicom, uma empresa que trabalha no diagnóstico de imagem de alta resolução há 38 anos. É tempo, hein, doutor? Bom, doutor, falamos no final do bloco e temos uma constatação. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial, já há muito tempo, a nossa curva de longevidade, a mulher um pouco maior, o homem um pouco menor, mas todos nós lembramos, quando nós tínhamos lá nossos 15 anos, eu acho que nós somos meio contemporâneos, sim. Estamos lá nos ENTA já, né? Quando a gente escutava, fulano morreu com 45, como viveu? Morreu com 50, como viveu? 55, morreu velho ele, né? Sim. Hoje a gente vê vários, temos vários conhecidos com mais de 80, 90, que estão lúcidos, vivos aí, tranquilos, né? E vamos falar, longevidade, tu falasse depois dos 80, bate num ponto ali. Como prevenir uma sociedade que na faixa dos 60, 65 anos está se aposentando, tem que evitar a depressão da aposentadoria, do ninho vazio ou da falta de atividade. Sim, de sentido na vida. De sentido na vida. O que fazer? Porque não é só com medicamento que tu trata ou previne uma doença. É com comportamento. Perfeito.
Citando como exemplo, eu tenho a felicidade da minha mãe com 85 anos, está absolutamente ilustre, e meu pai com 92, que cumpriu essa semana Minha passada. mãe está com 88. Então a gente cada vez ouve falar mais isso, né? E que bom que a gente tenha isso com qualidade de vida. Então, assim, prevenir, de que maneira? Bom, se previne mudando alguns hábitos. Recentemente, num congresso justamente lá na Colômbia, em Cartagena, se falava muito sobre isso, porque se estuda muito isso lá, e tinha grandes professores dos Estados Unidos citaram uma situação interessante, a dança. Dançar conjuga música, que libera endorfina, que melhora prazer, que melhora... Ali tudo eu estou fazendo exercício físico e eu estou convivendo socialmente. A convivência social, sair do quarto, aquele negócio da depressão que nós falamos há pouco, sair do quarto, conviver com as pessoas sem o medo de errar. Eu sempre digo para meus pacientes, não tenham medo de se repetirem e de falar, porque pior é ficar no quarto. Tem que sair, tem que conviver, tem que falar. Faz um passeio. Sair, tem que ter... E todos os fatores de risco para as questões vasculares, que são bem claros, a questão da diabetes, da pressão alta, do tabagismo, de bebida alcoólica, do sedentarismo, né? Tudo isso é fator também para Alzheimer, não só para AVC ou para doença coronariana, mas também para Alzheimer, porque eu digo Alzheimer de novo dentro das demências, né? Como ilustração das demências, porque a demência cerebrovascular, ela também está relacionada com as questões circulatórias. E eu vejo às vezes algumas pessoas dizerem assim, não, mas às vezes um idoso, doutor, a minha pressão está boa, está 11 por 6. 11 por 6 é uma pressão muito baixa para o idoso, porque as nossas artérias ao longo do tempo, elas vão ficando tortuosas e estreitadas. Então, pera um pouquinho, aquele padrão 11 por 6, 12 por 8, não é mais para quem já tem mais de 60, 70 anos. Tem que ser 13 por 9, tem que ser 14 por 9. E essa conscientização tem que haver entre os médicos também, porque já vi geriatra cometer esse equívoco. Dá remedinho para baixar a pressão. Para baixar a pressão para o idoso, que não pode. O idoso não pode baixar a pressão. Ele tem que manter um padrão circulatório adequado. O neurônio não armazena glicose nem oxigênio. Se ele ficar 20 segundos sem receber adequadamente a glicose e oxigênio, ele apaga o motor, dá desmaio. Então, já vi pacientes idosos terem perdas de consciência, lipodímias, simplesmente ao mudar de posição, ao levantar, tontear e cair, porque ele está com um padrão circulatório de níveis de pressão muito baixos. Então, cuidado com isso. Cuidado com o padrão dentro da prevenção das doenças das demências. Manter padrões de níveis de pressão adequados para a idade. Cada idade tem a sua faixa adequada em função dessas intercorrências, né? Então, muito interessante que se cuide isso. Quer dizer, o idoso tem que beber líquido. E o idoso, às vezes, não quer beber muito líquido. Quanto líquido? Pelo menos, no mínimo, de 1 a 2 litros por dia de água. Claro, aí o idoso, por que ele não quer tomar muito líquido? Porque às vezes ele está com a marcha prejudicada, ele caminha lentamente, às vezes ele já tem um certo grau de incontinência urinária, ele não quer se urinar. Tem algum probleminha na próstata? Na próstata, ou por orgulho, não quer botar uma fralda. Então ele prefere não tomar água. Só que isso deteriora a boa circulação. Eu falei da próstata, só fazer um rápido parênteses ali. Gente, tem que fazer o exame da próstata uma vez por ano, depois dos 45 anos. Sim. E mais, se você não quer, é machão, não quer fazer o toque, olha, faz o ultrassom e o exame de sangue. O PSA? O PSA deu. Mas a ressonância magnética também isso, pode ser feita para utilizar. Então, assim, mas não substitui, não substitui em defesa dos meus colegas urologistas, não substitui 100% o toque, que deve ser feito. Mas se o cara tem esse trauma do toque, faça aí pelo menos alguma isso. coisa ele tem um parâmetro, né? Porque aparece... Ali na ultrassonografia, aparece. Dá para medir o volume. O volume ali, e daí, opa! Então, assim, isso vale para todos os exames preventivos, próstata, exame de mama, não é? Por isso que os exames de imagem hoje evoluíram tanto. A gente pode fazer um estudo circulatório cerebral, ou um estudo cerebral ou do pulmão, com exames muito pouco invasivos, que é o caso dos que nós temos lá na Radicom, ressonância magnética, tomografia, ecografia, mamografia, densitometria. Esses são exames que devem ser feitos periodicamente, mesmo que o paciente não tenha sintomas, porque há uma chance de se fazer um diagnóstico de alguma patologia que eu possa tratar cedo. E é interessante
juntar essa minha informação à questão do Alzheimer também, porque eu não posso fazer simplesmente um diagnóstico clínico, tá com Alzheimer, espera um pouquinho, existem algumas outras doenças, como eu citei no início do programa, eu citei SIDA, mas existem outras doenças, toxoplasmose, cisticercose, tumores cerebrais, que também podem dar quadros semelhantes aos sintomas da demência. Um clássico, que é muito frequente no idoso, são os hematomas subdurais crônicos. O paciente, às vezes, ele não precisa ter um traumatismo muito violento, às vezes uma queda, um escorregão, bateu a cabeça, e ele pode ter feito a ruptura de alguma veia, e esse hematoma se formar lentamente, e às vezes 15, 20, 30 dias depois, ele começa com sinais deficitários, e os primeiros sinais, às vezes, serem detectados, são exatamente os cognitivos, né? A perda de memória. Minha mãe está ficando caduca, eu faço, cansei já de fazer isso, e a gente vai fazer uma ressonância, aparece um hematoma subdural, que eu posso tratar. Ou o paciente tem... Precocemente, com tratar, facilidade. e o cara volta a ter sua vida. Sim. Normal, né? Que estava sendo atribuído como uma demência e não era um hematoma subdural crônico. Né? Muito comum no idoso, porque o idoso, como o volume cerebral retrai, as veinhas que vão lá da dura mater até, elas ficam esticadas. Qualquer traumatismo elas rompem e ficam formando hematoma embaixo da dura mater, por isso se chama subdural. Doutor Guido, uma coisa assim que eu sempre falo, né? O homem é complicado, né? Ele foge de médico nem diabo da cruz, né? Sim. A mulher mais organizada, tu vê que mais. assim, um câncer de mama o que caiu, porque a mulher, ela mesma sabe se avaliar, Sim. né? Com os exames que Sem ela medo. faz na mama, sem medo. O homem já e fica ela até com medo de fazer esse exame. No mínimo uma vez por ano, a mulher vai ao médico, desde pequenininha, é coisa cultural. Normal, é cultural. O homem não. Agora, outra coisa que eu estou chegando à conclusão, como está aumentando a nossa longevidade, Sim. uma especialidade que é o geriatra, Perfeito. daqui a pouco vai ter o geriatra mais precoce até. Nós temos que começar a ir no geriatra mais cedo, porque se a gente quer viver 80, 90, 100 anos ou mais que isso com qualidade de vida, por que não chegar lá com seus 55, 60 anos, já ir num geriatra, fazer uma bateria de exames, Sim. de antecipação do que pode acontecer, que daí pode dar condição do profissional médico te ajudar em alguma coisa que poderá acontecer, porque ele vai ver antes. Estou certo nesse meu pensamento? Perfeito. Tem que se fazer É geriatra isso. ou é outra especialidade? O geriatra, vamos dizer, Porque comparando não é médico com as... de velho, que médico de velho era médico de gente com 50, 55 anos, né? Comparando o geriatra com pediatra, isso. criança, geriatra do idoso, perfeito, cada um deve ter, criança deve ter o seu pediatra, geriatra, mas também não podemos esquecer que dentro dessas pontas da nossa vida, também existem os especialistas pediátricos, o neuropediatra, o neurogeriatra, para falar da minha área. Porque há situações em que o geriatra, sendo generalista, pode deixar passar o domínio dessas medicações, por exemplo, que eu citei, a convivência no consultório com essas coisas, né? Então, eu acho que isso tudo é multidisciplinar. Nós somos tão complexos. O paciente, depois de uma certa idade, ele tem que ter o seu cardiologista. Eu não me meto, quando o paciente chega no meu consultório, eu não me meto nas medicações que o cardiologista deu para ele ou o endócrino deu para a diabetes dele. Eu digo, por favor, consulte o seu especialista, porque eu acho que cada um no seu quadrado, como eu dizia. Eu posso cometer um erro se eu chegar e dizer assim, eu estou achando que está muito baixa essa pressão. Antes de eu achar que está baixa essa pressão, e eu tenho razão para pensar nisso, há pouco expliquei, né? Eu não vou interferir na medicação. Eu digo, vá ao seu cardiologista e ele vai corrigir essa dose de medicamento. Isso eu acho importante, respeitar as especialidades. Mas ir ao médico. E ir ao médico. Pode ter o seu geriatra, mas o próprio geriatra tem que respeitar as especialidades. Uma coisa que eu não falei aqui, que eu acho muito importante, falei da dança, é que são tantas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Uma das coisas que o senhor citou, que tu citasse aqui rapidamente, manter o cérebro ativo. Aprender novas coisas. Aprender a tocar um instrumento, não é para dar concerto, mas aprender informática. Eu vou aprender uma Minha mãe está escrevendo um livro, está com 88 anos. Então, está botando o cérebro a funcionar. Aprender um outro idioma. Fala italiano na família, vou aprender alemão. É difícil alemão, mas tudo bem, vou aprender espanhol. Mas treinar outras coisas, treina outras áreas cerebrais. E aí nós vamos começar
a falar a chamada plasticidade cerebral. Esse é um conceito interessantíssimo em que a gente, treinando outras áreas, a gente é capaz, e hoje a ressonância funcional prova isso, a gente pode, estimulando outras áreas, depois comprovar com a ressonância convencional que aumentou a espessura da corticalidade dos hipocampos, que são as áreas que concentram as funções cognitivas. Existem técnicas de meditação, e hoje se fala muito em mindfulness, que usa estratégias de medicação como técnicas para tratamento de situações de depressão e ansiedade, que melhoram, hipertrofiam a córtex do hipocampo, confirmado pela estatística hoje dos trabalhos da medicina de imagem. Interessante, são técnicas novas que estão sendo agregadas e que com certeza vai melhorar muito o prognóstico dos nossos pacientes que cheguem a esse momento das demências, né? Dr. Guido Anicet, radicom.com.br, está lá na internet, dá para conhecer todo o equipamento. Eu estou combinando com o Dr. Guido aqui, nós vamos mostrar os equipamentos, ele fazer uma visita e mostrar o que tem de mais moderno, a medicina de alta complexidade, tudo que tem de melhor no mundo tem em Porto Alegre, gente, não se assuste, tem nos hospitais, tem em clínicas, tem em laboratórios como a Radicom, tem equipamentos, tem saúde disponível aqui. O que a gente tem que mudar é o nosso comportamento em relação à classe médica, né? Procurar ser mais ordeiro, né? Tem gente que tem plano de saúde, paga o plano de saúde e não usa. Está pagando plano de saúde, vai lá, gente, não custa. Sim. Dá um alô no médico, ele gosta de uma visitinha, não é, doutor Guido? Sim. Eu me orgulho muito, eu sempre digo isso, me orgulho muito de pertencer à classe médica gaúcha, que é das melhores do Brasil. Nós temos colegas que são expoentes internacionais, a medicina que se faz em todas as especialidades, não estou me referindo só à neurologia e à neurocirurgia, que é brilhante, mas áreas espetaculares, assim, realmente a medicina gaúcha orgulha todos nós. Doutor Guido, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ricardo Orlandini.net, e em breve nós mostraremos um pouco dessa tecnologia. Até a próxima. Muito obrigado.